exatamente, compreendendo melhor o que é esse projeto, conversando a partir de agora com o secretário estadual de Assuntos Estratégicos aqui de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Secretário, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, é um prazer estar com vocês. Secretário, vou começar por uma pergunta muito frequente entre os nossos ouvintes, antes de a gente destrinchar aqui esse projeto. De onde virá o recurso para a realização dessa grande obra? A gente está falando de algo em torno de 8 bi? Não, você já está dobrando o valor. Não chegamos a isso. Não, o valor estimado é de construção cerca de 3 bilhões e 400 e de desapropriações 500 milhões, mais ou menos, tá? São valores aproximados. Isto é uma parceria público-privada, tal como vai ser construído o túnel, como está sendo feita o trem intercidades. O setor privado investe e o Estado reembolsa num prazo de 30 anos, porque esses imóveis são propriedade do Estado. Agora, quem constrói, terá uma contraprestação paga pelo governo nesse prazo de 30 anos. E aí a própria iniciativa privada assume a administração dos prédios, o que nos traz uma economia muito grande, porque hoje nós administramos 60 edificações esparramadas pela cidade de São Paulo, somando 830 mil metros de ocupação. E nós vamos trazer para 240 mil metros de ocupação. E como a gente paga manutenção por metro quadrado, você veja a redução. Nós estimamos que haverá uma redução de cerca de 200 milhões por ano de economia em função de uma melhor racionalidade em termos de uso de prédios modernos, que tem estacionamento, tem iluminação com baixo custo, utilizando energia solar, água de reuso, enfim. É a modernidade chegando na administração. Era a pergunta da Sheila mesmo, estava se fazendo fora do ar aqui. Economia, projeção de economia por ano. 200 milhões por ano é a projeção. Pois é. Agora, falando sobre onde vai ficar cada coisa. Gabinete do governador. A gente exibiu aqui, enquanto a reportagem da Maju estava no ar, algumas imagens e mostrava ali os pontos que serão preservados, dentre eles o Palácio Campos Elíseos. O Palácio Campos Elíseos abrigaria o gabinete do governador? Já existe essa divisão, secretário? Olha, o governador vai ter um gabinete lá no centro administrativo. Isso não significa que ele desative o gabinete aqui do Palácio dos Bandeirantes. Porque o que acontece? Hoje, um secretário ou um servidor que venha despachar, ele faz uma viagem de 1 hora de ida e 1 hora de volta, porque hoje, com esse inferno de trânsito, você tem enorme dificuldade de locomoção. Então, para alguém vir despachar aqui no Palácio, ele tem que atravessar a cidade. Lá, nós pretendemos que ele atravesse a praça ou simplesmente mude de andar. Então, ele fica concentrado num ponto só. Então, o Palácio, o governador vai acabar tendo despachos com a sua equipe lá. E o local para esse despacho é exatamente a ocupação do Palácio dos Campos Elíseos, que já foi sede do governo. Mas não será residência e nem gabinete permanente do governador. Certo. Eu ia perguntar justamente sobre o Palácio dos Bandeirantes, que fica aqui na região do Morumbi, pertinho da Band. Aliás, dos andares superiores aqui da Band, a gente tem uma vista tão linda do Palácio dos Bandeirantes, principalmente à noite, que tem uma iluminação ali toda especial. Ia perguntar para o senhor, secretário, o que vai acontecer com o Palácio dos Bandeirantes. Então, gabinete continua, né, no Palácio, mas outras atividades, o que vai rolar? Aí que está. É uma questão de nós desenvolvermos um novo costume. O novo costume vai condicionar o uso desses equipamentos. Há uma polêmica sobre o Palácio dos Bandeirantes desde a sua vinda para cá, porque ele foi muito excêntrico, ou seja, fora de centro. Então, de fato, hoje, para chegar aqui é um problema, né? Vocês não devem sofrer
para chegar, porque hoje o sistema de trânsito aqui, o Morumbi é um bairro que exige automóvel. Quer dizer, então, ele exige o automóvel e não tem uma boa estrutura ou infraestrutura em termos de transporte sobre trilhos, né? Então, isso dificulta. Então, nós vamos ter que nos acostumar ao novo sistema e o novo sistema vai acabar ditando a regra e o destino desse palácio. Uhum. Tem um ouvinte perguntando como é que será possível colocar o mesmo número de funcionários em 1/3 de espaço. O cálculo é esse? É 1/3 de espaço concentrado? Você calcula que hoje o cálculo é 35 metros por funcionário. 35 metros por funcionário é mais do que uma kitnet, entendeu? Então você vai colocar hoje os escritórios modernos, são aqueles de laje, né? Você pega a laje inteira, tem as baias em termos de trabalho, vai acabar com o cubículo, aquele negócio de ter salinha, não. Você vai trabalhar em salões mais amplos, são os prédios modernos, com aquelas lajes sem coluna no meio, né? Isso são as diretrizes do projeto. Com isso, você consegue reduzir o espaço e aumentar o conforto de quem ali está trabalhando. Bom, o senhor falou, secretário, sobre o acesso ao Morumbi, que é difícil, que é complicado. Tudo bem que a situação no centro ela é bem diferente, né? Os meios de transporte são muitos, as opções são diferentes, mas é difícil chegar também, né? Um pouco. Alguma obra viária está prevista e isso depende da Prefeitura de São Paulo? Esse planejamento depende exclusivamente da Prefeitura? Já há algum tipo de negociação para isso, para melhorar o acesso até essa região? Olha, o acesso à região, ele é um dos melhores servidos em termos de sistema de transporte. O problema é que essa região ficou abandonada, né? E por ser abandonada, ela foi tomada exatamente pela que se denominou Cracolândia. Nós abandonamos o nosso centro com toda a sua infraestrutura. Você tem uma enorme infraestrutura de trilhos, de conexão de metrô, de trem ali na porta, porque nós somos ali na orla ferroviária. Então, o sistema de transporte e o sistema viário do centro, por incrível que pareça, o bairro do Campos Elíseos, ele é o traçado original feito pelos engenheiros Gletz e Nottmann. A turma fala Alameda Gletz, Alameda Nottmann, mas ninguém sabe o que é isso. Eram os engenheiros alemães que projetaram o primeiro bairro planejado de São Paulo, que foi o Campos Elíseos. E ali ele tem um traçado perfeito. Você pega uma Avenida Rio Branco, uma Avenida Duque de Caxias, são avenidas lindas que seguem o traçado original de 1800 e 1900, entendeu? Da década do século XIX. Então, você tem um sistema, tem infraestrutura, é reocupar. Eu trabalhei ali, né, uma época, e realmente, né, a Rio Branco, a Duque de Caxias, a Rude, essas outras, as alamedas que ficam ali próximas. Mas aí o Minhocão, por exemplo, né, você tem o elevado ali, ele trava, vira e mexe, ele trava. Acho que talvez algum tipo de adaptação deva ser feita, né, mas, enfim, é uma ideia muito interessante, secretário. E eu acho que a gente pode falar sobre essa expectativa de reocupar essa área que está tão degradada da cidade, né? Como o senhor falou, de o centro estar tão abandonado e a gente não conseguir viver e conviver bem de forma civilizada nessa área. Em quanto tempo será que a gente pode ver essa área revitalizada se todo o planejamento der certo a partir de agora? Bom, primeiro deixa eu colocar que simplesmente a implantação do centro administrativo do Estado lá não é suficiente para retomar. Não é. Porque a repartição ela vai fechar às 6 horas. Nós queremos a gente morando no entorno. Nós temos que fazer com essa iniciativa, mostrando que é para valer. Porque todas as outras intervenções que fizeram no centro, elas foram mais cosméticas do que efetivas. Nós estamos fazendo agora um investimento robusto e efetivo. Mas isso tem que provocar iniciativa privada para no entorno começarem a surgir as habitações de interesse social, as habitações populares,
as habitações da classe média, até porque tem muito funcionário público que vai acabar comprando apartamento ou residência próximo, porque ele vai querer também o sonho de ir a pé trabalhar. Portanto, aquele entorno vai ser revitalizado, mas com iniciativas públicas, mas principalmente com iniciativa privada. Nós vamos fazer um esforço grande para mostrar o quanto estamos investindo e o quanto a iniciativa privada tem que investir para poder ofertar à população no entorno. Aí você tem vida 24 horas na cidade. Todos os prédios que nós estamos construindo, todos eles terão fachada ativa, ou seja, comércio no térreo. Nós vamos ter um shopping de mais ou menos 22 mil metros quadrados nos baixos dos prédios. Por quê? Porque queremos que a cidade circule por lá. Não vai ter grade que nem a Faria Lima, que tem prédios maravilhosos, todos com grade, né? Não, é livre para haver fruição, para que as pessoas transitem, os funcionários, os moradores, que tenha teatro, que tenha cinema, de ter uma vida social com moradores que moram perto do trabalho. Uhum. O senhor mesmo falou sobre as desapropriações necessárias, né? Qual o tamanho desse desafio? Quanto tempo deve levar tudo isso? Qual o prazo factível de um projeto desse porte, secretário? Perfeito. Olha, primeiro, ali é uma zona de baixa densidade populacional. Baixa densidade. Nós chegamos aí a 248 habitações, né, que deverão ser remanejadas, indenizadas. Isso conta prédios menores, tem cortiço, entendeu? Que você vai deslocar para uma habitação de interesse social ali na região. Portanto, nós consideramos baixo o número de moradores que serão impactados, serão indenizados, serão encaminhados. O comércio também é um comércio de muito baixa intensidade. Borracheiro, pequena oficina e muito estacionamento que tem por lá, terrenos com estacionamento. Todos eles serão devidamente indenizados para poder iniciar o projeto. O projeto só pode ser iniciado depois do concurso público, porque aí nós vamos ver a cara definitiva do que vai ser. Da cara nós vamos para o orçamento, que é o plano de negócio definitivo. Com o plano de negócio definitivo vai ser colocado em leilão para que haja o investimento da iniciativa privada, daqueles que vão construir e administrar. Para começar essa obra, a nossa previsão, se tudo correr bem no processo de desapropriações, será para o primeiro trimestre ou primeiro semestre do ano que vem. Aí nós vamos, como a gente fala, começar a colocar o tapume, né? O tapume é tão importante quanto a obra, porque as pessoas vão ver que é para valer, né? É isso que você tem que fazer a demonstração. A obra, depois de iniciada, ela vai rápida. Ela vai rápida. Veja aqui as construções que estão acontecendo em São Paulo. Eu tomo susto todo dia quando eu pego ali a Avenida Rebouças, né? Eu não conheço mais. Você vê a velocidade com que a construção civil hoje ergue as lajes. Então, eu acho que num período total de 4 anos, nós teremos o final da obra, se tudo correr bem. Eu fico assustada com a Rebouças também. Estava falando com a Eu não passo muito pela Rebouças. Meu Deus, mudou. É outro lugar. Então, mas aí por outro lado, né, secretário, tem aqueles ouvintes que, como eu, olham para aquela linha 17 a Ouro e aí ficam ressabiados, né? Porque a gente está esperando essa obra há muitos anos, né? E atrasou demais. Mas tem obras e obras, né? Ali foi um erro crasso de projetos. Aquela da Roberto Marinho, né? Isso. O esqueleto que está lá. Aquilo lá não fizeram a concorrência da construção junto com o trem. Então, entregaram a construção para um e o trem para outro. Quando botaram o trem em cima da laje, não funcionava, né? E aí a empresa quebrou. Aí ficou parado e até o ano que vem, aliás, até 2026,
o governador vai inaugurar essa linha porque os trens já estão sendo feitos na China, porque depende da estrutura do trem que caiba naquelas vigas que foram feitas. Tomara, tomara. Secretário, ainda falando sobre o concurso aberto, né? Porque a gente ontem foi feito esse anúncio do projeto e esse concurso para que arquitetos e urbanistas apresentem os seus projetos, né? Com esse prazo de até 24 de junho. Todo mundo pode participar. O que será levado em consideração na avaliação dessas propostas? Porque isso também pode interferir no preço, né? Claro, claro. O fator economicidade do projeto é um fator forte. Ele tem que ser bonito, bom e não caro. Eu não estou nem dizendo que barato, não caro. Usando bons materiais, duráveis, acabamento de material durável para durar mesmo. Nós vamos lá ter um contrato de 30 anos de uso e que será com 60, com 100 anos depois. O imóvel tem que estar em condições. Então, nós entregamos essa tarefa a quem entende, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, que está acostumado a administrar concursos. Nós estabelecemos as diretrizes, estabelecemos os critérios, eles vão ter a área já definida, que são os retângulos, quantos metros quadrados nós precisamos dentro daquela área. Dentro da altura que for permitido, nós não mudamos nenhuma regra do plano diretor da prefeitura. Nós estamos jogando absolutamente dentro da regra. Portanto, o concurso ele vai se desenrolar com todo mundo que queira participar. Já tem o site já está aberto para efeito de inscrições e o Instituto, nós estamos até verificando, a presidente nem confirmou, mas nós fizemos um levantamento, esse talvez seja o maior concurso de obras públicas feitos no Brasil com arquitetos desde Brasília, né? O último, assim, de porte foi Brasília. Nós temos, não é o tamanho de Brasília, lógico, mas pelo porte é um concurso muito importante. E o arquiteto que for o vencedor, o projeto que for o vencedor, ele vai receber R$850 mil de prêmio. O segundo colocado, R$100 mil de prêmio. E o terceiro colocado, R$50 mil de prêmio. O que ganhar vai ter o direito, então, de fazer o projeto executivo, porque eles vão apresentar um projeto básico no concurso. É o projeto básico que vai ser julgado. Aí ele vai para o executivo, que aí é complexo. E aí o projeto vai pagar até R$25 milhões pelo projeto, que vai ser pago exatamente pela empresa vencedora da licitação. Bom, a gente vai entendendo aos poucos, né? Essa grande obra, esse grande projeto no centro da cidade de São Paulo. Deixa eu agradecer aqui o secretário estadual de Assuntos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos, conversando com a Band News. Muito obrigada, secretário. Vamos acioná-lo mais para frente para entender um pouco mais com o andamento, né, de tudo isso. Obrigada por agora. Obrigado a vocês, Sheila e Carla. Um grande abraço. E muito obrigado. Obrigada, bom dia. Agora são 10 horas.